A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes do programa Café com a Bíblia, aqui diretamente dos estúdios da Web Rádio Farol, a rádio que ilumina você, diretamente da cidade de Laguna, Santa Catarina, Brasil. Estamos aqui para mais uma vez levar a mensagem preciosa da palavra de Deus a todos os ouvintes da programação da Web Rádio Farol. Nesta manhã queremos começar como sempre fazendo uma oração e logo em seguida faremos um breve devocional lendo um texto bíblico. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, chegamos à Tua presença. Te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, por quem Tu és, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas. Ó Senhor Deus, Senhor, que tem cuidado de nós, Senhor, nestes momentos difíceis que a humanidade está atravessando. Deus que está com as suas mãos estendidas, ó Pai amado, te louvamos, te exaltamos por tudo, Senhor. Que esse programa, Café com a Bíblia, Senhor, toda a programação aqui da Web Rádio Farol, aqui da cidade de Laguna, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, Senhor, e espalhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, Senhor. Tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Oramos e te pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida de todos os ouvintes aqui do programa, Senhor, e desta rádio, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvamos o nome do Senhor por mais uma quinta-feira que Ele nos permite estar aqui nesta manhã. Você que está aí chegando agora, dê um like, compartilhe o link desta programação, para que mais vidas sejam alcançadas, tudo seja para a glória do nome do Senhor. Nesta manhã quero ler aqui um texto bíblico que encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 14, versos de número 23 e 24. João 14, 23 e 24 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo bem claramente que se alguém diz que ama Ele, ama Deus, necessariamente ou automaticamente guardará a sua palavra, guardará os seus ensinamentos, guardará os seus mandamentos. Então, as duas coisas estão interligadas. Se dissermos que amamos a Deus, então devemos também guardar a sua palavra. E não é só uma parte da palavra, ou alguns aspectos da palavra que nós concordamos e deixamos de cumprir ou de obedecer aqueles aspectos que achamos que são negativos para o nosso pensamento de vida. Devemos guardar toda a palavra. E ele diz que se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, tu vê que amar a Deus e guardar a palavra estão interligados. E o contrário também é verdadeiro, porque se não ama a Deus, também não vai guardar a palavra de Deus. Então, aqueles que não obedecem à palavra de Deus, não obedecem aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, de seus apóstolos, esse não pode dizer que ama a Deus, porque seria falso, soaria falso. Então, podemos dizer assim, que uma pessoa que guarda a palavra, ou que se esforça para guardar a palavra de Deus, ela realmente é uma pessoa que ama Deus. É claro que seria possível guardar a palavra 100%, na sua integralidade. Eu acho que, humanamente falando, talvez não fosse possível guardar 100% de tudo que a Bíblia ensina. Em algumas vezes nós vamos tropeçar,
Mas se nós amamos a Deus de fato, de verdade, com o coração sincero, nós vamos nos esforçar cada dia mais, cada vez mais, para guardar a palavra de Deus, né? E isso é o sinal, né, para quem vê de fora, de que alguém realmente é convertido, de que alguém é espiritual, se essa pessoa que diz isso guarda a palavra de Deus. Porque se diz que é espiritual e não guarda a palavra, ou seja, não cumpre a palavra, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, se nós olhamos para a vida de alguém, né, e observamos, porque a árvore boa produz frutos bons. Então nós vemos aquele irmão, aquela irmã se esforça, né, para cumprir a palavra de Deus, para guardar os ensinamentos, né, da palavra de Deus. Então essa pessoa realmente é uma pessoa espiritual que está buscando agradar a Deus, está buscando servir a Deus da forma correta. Então, sim, o Senhor Jesus deixou bem claro, né, que se você ama a Deus e guarda a sua palavra, Ele diz que meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Aqui Ele está dizendo do Espírito Santo, que foi derramado ali no dia de Pentecostes e que habita, né, no nascido de novo, no convertido, no que ama a Deus, no que guarda a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, né, o Deus vivo, né, presente na vida daqueles que amam a Deus e guardam a sua palavra. Então fique com essa palavra, essa breve meditação nesta manhã. Vamos ouvir agora o nosso primeiro louvor e logo em seguida estaremos de volta. Enquanto isso, você vai compartilhando, vai divulgando aí a nossa programação. Vamos ouvir o primeiro louvor, Adorador Sem Coroa. Adorador Sem Coroa, da cantora Gisele Cristina, e também com a dupla Hoje Galileus. Adorador Sem Coroa, o primeiro louvor desta manhã de quinta-feira, para louvarmos o nome do Senhor. Precisar, até a cinza eu vou descer e me humilhar, vou me prostrar diante do altar e te adorar. Adorar o Senhor junto comigo nessa linda canção, eu quero chamar os Galileus. Como Davi, eu abro mão das vestes reais e sem coroa aos teus pés vou me prostrar. Se precisar, até a cinza eu vou descer e humilhar, vou me prostrar diante do altar e te adorar. Vou adorar, vou exaltar
914. Muito bem, ouvimos um lindo louvor nesta manhã, Adorador sem Coroa, um lindo louvor para adorarmos a Deus. Meus amados ouvintes, vamos prosseguir aqui falando, né, mais um pouco das Escrituras Sagradas, né, que é o nosso propósito aqui com este programa Café com a Bíblia, né? Você toma o seu café aí na sua casa, né, o seu chimarrão, ou, né, come aí o seu pãozinho com manteiga, e nós falamos um pouco aqui da Bíblia, né? Então, o nosso programa divulgue nossa programação, né? Nós temos toda segunda, quarta e sexta o programa Café e Comunhão com o nosso pastor presidente, pastor Levi da Silveira. Temos terças e quintas o programa Nova Manhã, das 10 às 11. Temos também o programa da Escola Bíblica Dominical, todo sábado às 10 horas da manhã. E o programa da Alfádila, também o círculo de oração aqui, a União Feminina da Assembleia de Deus de Laguna, toda segunda-feira às 20 horas. 20 horas também tem um programa do Anthony, né, que é o programa Logos também. Programa também de missões, né? De missões. Tá. Programa da D Estreito também com o presbítero irmão Jailson, que é o dirigente ali da congregação do Estreito. Então são várias programações aí em vários horários, vários dias, para que você possa também acompanhar e divulgar, porque aqui nós estamos proclamando o Evangelho, nós estamos levando a palavra de Deus. Então estamos levando lindos louvores, que um louvor desse, embora para a gente que já estamos acostumados a ouvir louvores, né, que somos evangélicos, mas uma pessoa desviada, uma pessoa afastada, uma pessoa deprimida, uma pessoa que nunca entrou num templo, ela pode ouvir um louvor desse e ser tocada pelo Espírito Santo e se converter a Cristo. Então, por isso que é importante divulgar, né? Por isso que é importante compartilhar, né? Dar um like aqui no nosso canal ali do YouTube também, para que mais vidas sejam alcançadas. Essa programação vai para o mundo todo através da internet. Então, pessoas que falam a língua portuguesa no mundo inteiro, né, podem ser alcançadas. É uma rádio missionária, né? É uma programação missionária. E nós estamos espalhando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Muito bem. Nesta manhã eu queria então falar um pouco sobre a singularidade da Bíblia, né? A Bíblia é um livro como outro qualquer, né? Ali você vai encontrar histórias e narrativas, poesia, né? Você vai encontrar tudo isso, e também é escrita no mesmo idioma que você encontra em outros livros. No entanto, a Bíblia Sagrada é um livro singular, é um livro especialíssimo, né? Totalmente diferente de qualquer outra literatura que você possa encontrar, né? A Bíblia, a palavra de Deus escrita, teve um papel único na formação da cultura ocidental, né? Então, assim, toda a cultura do Ocidente, né? Quando se fala do Ocidente ali, né, nós estamos separando, né, a parte ocidental, né, da parte oriental. Então todo o Ocidente foi influenciado pela Bíblia Sagrada, né? Todas as áreas, né, da cultura, né, da educação, jurídica, tudo foi impactado pela Bíblia Sagrada. Não tem nenhuma área aqui do Ocidente que não tenha sido impactado. E o Oriente também, hoje, depois dos meios de comunicação, da internet, também
né, de certa forma, estão sendo impactados, né? E a Bíblia, ela é singular, muito singular nesse aspecto. Tirar a Bíblia da cultura ocidental é praticamente tirar a espinha dorsal da cultura ocidental, né? Muito bem. De uma perspectiva religiosa, a Bíblia tem importância muito maior. As 3 religiões monoteístas, o judaísmo, islamismo e cristianismo, têm suas raízes no Antigo Testamento. A Bíblia tem esse papel penetrante porque lida não apenas com os primórdios de uma raça, mas com a criação de toda a humanidade. Sua mensagem trata dos acontecimentos no tempo e também das questões ligadas à eternidade. Então, uma das singularidades da Bíblia é que ela trata tanto das questões humanas aqui, né, temporais ou temporárias, como também trata das questões, né, relacionadas à eternidade. Então você não vai encontrar isso em nenhum outro livro, nenhuma outra literatura, por melhor que seja, né, dos grandes escritores da humanidade, você não vai encontrar nada disso. A Bíblia, ela ultrapassa, né, o tempo e entra na eternidade. Então é o único livro que tem esse alcance, né? Então ela revela-se singular em sua universalidade, em seu impacto na história e na sua comunicação. Ela é singular em sua universalidade cósmica. Quando escrevemos o campo de alcance das Escrituras pelo emprego de ciclos que indicam as esferas de sua revelação, devemos, antes de tudo, desenhar o ciclo mais amplo possível. Trata-se da esfera cósmica mencionada em Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O primeiro capítulo das Escrituras expõe de forma majestosa o poder criativo de Deus, tanto no universo como na terra, entre os animais. Deus chamou a luz à existência, separou as águas e criou a vegetação e o mundo animal. Em seguida, Deus colocou os seres humanos no centro de toda essa potencialidade e os nomeou administradores ou mordomos de todas essas dádivas. Então, veja bem, a universalidade cósmica, ou seja, a Bíblia, ela alcança, né, todo o universo criado, porque tudo foi criado por Deus, né? E a Bíblia trata dessa questão, né? Os outros livros e alguns que eu tive acesso, né, são histórias tão estranhas que a gente só pensando mesmo que é uma literatura de fantasia para a gente aceitar, né? São deuses meio, né, a descrição assim meio de monstros, né, meio de mistura de animais com pessoas, com seres humanos. Então são coisas assim meio absurdas, e a Bíblia não fala nada disso, né? A Bíblia trata da criação dos céus e da terra, né, de todas as coisas que foram criadas, né? E a Bíblia diz isso, né, que tantas coisas visíveis quanto invisíveis foram criadas pelo nosso Criador, né, o Deus Todo-Poderoso. Então ela tem essa universalidade cósmica, diferentemente de outra literatura que trata apenas das questões relacionadas aqui à Terra. Ela também tem uma universalidade social. Por ter como origem o Deus do céu e da terra, a palavra dirige-se a todos os membros da sociedade humana. Ela desafia homens e mulheres, orienta os sábios e os iletrados, é luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Então, veja bem, a palavra de Deus é dirigida a toda a humanidade, né? Não faz distinção de raça, não faz distinção de gênero, não faz distinção de nacionalidade, não faz distinção absolutamente nenhuma. Ela é direcionada a todos os seres humanos, né, da face da terra. Então, nenhum outro livro, nenhuma outra literatura tem esse alcance, porque se é um livro de um autor brasileiro, normalmente é voltado para os leitores da cultura brasileira, né? Ou pelo menos leitores que conhecem a cultura brasileira. Um livro de um escritor norte-americano também voltado para a realidade da cultura norte-americana.
E por aí vai. Um livro de um autor europeu, francês, inglês ou alemão, também voltado para essa cultura. Então, sempre é restrito, né, o alcance social. Já a Bíblia não, a Bíblia é diferente. O alcance, né, social da Bíblia é universal, é integral, alcança toda a humanidade, todos os seres humanos, né? Outra singularidade da Bíblia é sua universalidade completa. O alcance cósmico e social da Bíblia proporciona um ambiente para uma afirmação completa sobre os indivíduos. A revelação de Deus por meio da palavra trata de todos os aspectos da vida. Portanto, ela é única no meio dos livros religiosos, simplesmente cheios de encantamentos sagrados, fórmulas secretas ou descrições das experiências especiais do fundador de algum grupo religioso. A Bíblia trata da vida como um todo, quer nos aspectos religiosos, quer nos seculares. Então, assim, olha a diferença, aquilo que nós temos falado aqui, né? As outras religiões, outros livros, textos de outras religiões e seitas, são bem restritos. Eles trazem algumas informações bem fantasiosas e que para você acreditar aquilo é como acreditar em livros de fantasia, né? Acreditar que essas histórias aí fantasiosas são verdadeiras. A Bíblia, não tem essas coisas. Ela tem, como eu já falei, o alcance cósmico que alcança, né, todo o universo, né, todo o universo criado e até aquela parte do universo que nós não conhecemos também, né, já está englobada ali no texto da Bíblia. E também o alcance social, né, que nenhum outro livro tem esse alcance. Por mais traduzido que tenha sido, às vezes quando tu lê um livro traduzido, né, de uma outra cultura, você acha estranho muitas coisas, porque nós não estamos acostumados com aquele aspecto cultural, né? É interessante que maneiras de pensar e de agir. Já a Bíblia não, a Bíblia era como se fosse um padrão nos seus princípios que serve para qualquer cultura, para qualquer pessoa. Então, por exemplo, o padrão de justiça da Bíblia, ele pode ser aplicado em qualquer cultura, em qualquer nação, em qualquer povo, porque é o padrão de justiça ideal, é o padrão de justiça verdadeiro, né? Já o padrão de justiça do hinduísmo já não serve para nós aqui na nossa cultura ocidental, já é diferente, né? E assim, poderia falar muito mais, mas o nosso tempo é curto, mas só para os ouvintes terem uma ideia. A Bíblia também é singular no impacto histórico, né? A Bíblia é o único livro que descreve uma história mundial com início e conclusão definidos no ato divino de revelação. A história é a estrada que vai do primeiro jardim do Éden à gloriosa cidade chamada Nova Jerusalém. Então a Bíblia vai tratar do início e do fim da história, né? Haverá um fim da história, né? Tudo isso aí que nós vemos que está acontecendo e outras coisas ao longo da história, né, da humanidade, né, vai chegar um fim, vai ter um fim, né? E então, assim, a Bíblia começa ali, começa antes, né? Mas aqui na Terra, que eu quero dizer, começa ali no Jardim do Éden, e lá em Apocalipse vai falar da Nova Jerusalém, né? A nova cidade que desce do céu, né? Que foi formada por Deus. Então, assim, ali é o fim da história. Deus vai criar novos céus e nova terra. Então você vê que tem um início e tem um fim. Nem os outros livros geralmente tratam ou do aspecto do início, né, ou do aspecto do fim, né? E há uma dificuldade muito grande entre os estudiosos para aceitar que a história vai ter um fim, né? Outra coisa, né, ela é singular no impacto histórico pelo poder de Deus. A Bíblia é singular em seu impacto na história por conter a mensagem do poder de Deus na história.
pregamos a Bíblia porque vemos a velha história se repetindo em nossos dias. As pessoas menos prováveis ainda são usadas por Deus na expansão do seu reino. Veja, por exemplo, ele dá uma ilustração aqui muito interessante da história da Corrie ten Boom, que foi uma cristã ali na Holanda, no período da Segunda Guerra Mundial. Constitui exemplo de uma cristã comum atirada na turbulência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Em seu livro Esconderijo Secreto, ela descreve como o simples recitar de versículos bíblicos nas várias línguas dos prisioneiros uniu aqueles mártires em seu posicionamento contra o nazismo. Então veja, olha só o que ele está dizendo aqui, né? Que só o recitar os versículos bíblicos nas línguas daquelas pessoas que estavam se escondendo ali na casa da Corrie e da família dela, né, fugindo ali da perseguição dos nazistas, porque eram judeus, eram cristãos e de várias procedências, de várias nações. Só recitar os versículos bíblicos para essas pessoas, né, manteve elas, né, uniu elas no posicionamento contra a perseguição nazista. A força, o poder da palavra de Deus, da palavra escrita, né, de Deus, né, da Bíblia Sagrada. E certamente muitos daqueles ali, se sobreviveram, possivelmente ou provavelmente, né, se converteram a Cristo, porque, né, na situação que eles estavam ali lutando pela sobrevivência, né, pela vida deles, porque só pelo fato de serem judeus ou ciganos ou outra linha, né, ideológica, estavam sendo perseguidos e eram levados para campos de concentração para morrer, né, ou queimado, ou de fome, ou tomando injeção letal, que foi o horror, né, do Holocausto. Então, assim, a Bíblia teve uma presença nesse momento histórico, né? E você vê que o poder de Deus, né, através da palavra, é que torna a Bíblia um livro singular. A história do reino de Deus é levada a efeito por seu poder e avança apesar de nossas predisposições e planos, né? Então é pelo poder de Deus que avança o reino de Deus, né? Não é pelas nossas deliberações. Aqui ele está falando predisposições, ou planos, ou projetos, né, que tem a sua importância relativa, mas em última instância é o poder de Deus que faz a diferença. É o poder de Deus que faz a diferença na nação, é o poder de Deus que faz a diferença na comunidade, é o poder de Deus que faz a diferença na nossa vida individualmente, né? É o poder de Deus que faz o evangelho ser pregado no mundo inteiro, é o poder de Deus que faz os missionários alcançarem as tribos, né, que não são alcançadas. É o poder de Deus que mantém o crente na presença de Deus. Então o avivamento real, ele passa pela palavra, porque a palavra gera esse poder, tem esse poder, né, de conquistar e de manter. Então isso é uma coisa que a gente precisa meditar bastante. Em virtude dessa ação divina, não é necessário que a Bíblia proteja seus heróis. Em vez disso, ela é extremamente franca quando se refere aos eleitos de Deus. Então você vê que a Bíblia, nenhum outro livro de um fundador de religião vai falar mal daquele fundador. Então se você for ler ali um livro de qualquer outra religião, o livro do fundador, escrito por ele ou por seus discípulos, não vai falar mal dele, não vai, porque mesmo ele sendo um ser humano falível, cheio de falhas, como todos os seres humanos, vão esconder. A Bíblia não, a Bíblia dos seus personagens principais, dos seus, né, também relata os seus pontos fracos, né, os seus erros que eles cometeram, e isso em forma alguma diminui a importância da Bíblia Sagrada, que é um livro
Você vê que ali há uma sinceridade. Porque o único ser humano infalível foi Jesus Cristo, né? Todos os outros falharam. Só que as outras religiões escondem isso, né? Dos seus fundadores e líderes. E o cristianismo, né? A Bíblia Sagrada não esconde. Então, tu vê que Pedro, né, negou a Jesus. E depois foi restaurado e se tornou, né, um apóstolo usado por Deus para difundir o Evangelho, né? Outra coisa singular na Bíblia é a vitória de Deus. A Bíblia é uma mensagem que traz uma revelação geral, histórica e especial. Tal mensagem é chamada Evangelho, a mensagem das boas novas, pois anuncia eventos que ocorrem a despeito do fracasso humano, né? Então, irmão, o ser humano sempre tentou, né, ou pelo menos não sei se tentou de caso pensado, acho que não, mas ele sempre fez as coisas erradas. E mesmo assim o poder de Deus, né, contornou tudo e mudou a história. Tanto que, né, Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para, né, realizar ali, cumprir o plano da salvação ali na cruz do Calvário. E ressuscitou ao terceiro dia para, né, nossa justificação. Então você vê que Deus, né, através da sua revelação, da sua santa palavra, ele já, né, sabia que o ser humano ia cometer alguns erros e que precisaria de um Salvador, e um Salvador, né, perfeito, um Salvador, né, infalível. E esse Salvador é Jesus. A Bíblia também é singular na comunicação, né? Ela é compreendida pela iluminação. A Bíblia registra a história, mas é mais do que um livro de história. Ela retrata a natureza e o universo, mas não é um manual de história natural. Ela dedica-se aos mais profundos sentimentos humanos, mas é mais do que um manual de aconselhamento. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro porque sua revelação baseia-se num relacionamento, num testemunho interior do Espírito Santo. Em Romanos 8,15, o apóstolo Paulo afirma: recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então o que ele quer dizer aqui, a Bíblia Sagrada, diferentemente de outros livros, ela é compreendida, né, pela iluminação que o Espírito Santo traz à nossa mente. Então você pode ser o maior erudito do mundo, o homem mais culto, mais erudito, mais estudado, né, da face da terra. Se ele não é nascido de novo, se ele não tem iluminação do Espírito Santo, ele não vai conseguir, né, compreender corretamente, né, os princípios, os ensinamentos profundos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não vai conseguir. Em contrapartida, uma pessoa, digamos assim, de pouca instrução, ou até de quase nenhuma instrução formal, se ela é nascida de novo, se ela é convertida a Cristo, se ela, né, é cheia do Espírito Santo, Deus vai abrir a mente dela e ela vai penetrar, né, nas profundezas da palavra de Deus, né? Então você vê que os outros livros não são assim. Então, para você entender um livro de literatura, um livro de história, um livro de ciências sociais ou de filosofia, basta você ter um conhecimento, né, profundo daquela matéria. Você tem os instrumentos ou as ferramentas para fazer a hermenêutica, a interpretação daquele texto. E aí você vai chegar à compreensão do que aquele autor quis dizer. Já a Bíblia não. Só isso, as ferramentas de interpretação não são suficientes. Você precisa ter a iluminação do Espírito Santo. E para isso você tem que ter um relacionamento com Cristo, né, com o Espírito Santo de Deus. Então a iluminação do Espírito Santo significa que todo cristão nascido de novo tem condições de compreender a vontade de Deus pela leitura das Escrituras e pela participação nos cultos com seus irmãos. Então você vê, né, que aqui é um ponto singular da Bíblia Sagrada, que você não encontra nos outros livros, né? Essa iluminação que o Espírito Santo concede a todos aqueles que são convertidos a Cristo, né? Outra coisa que ela é singular, que ela é compreendida pela fé.
Toda ação cristã tem por foco a fé em Cristo, né? Fundamentalmente, a palavra e as palavras das Escrituras são sinônimos. Por isso, examinar as Escrituras é o mesmo que examinar a palavra viva, ou logos mencionado em João, capítulo 1, versículo 1. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Compreender as Escrituras é basicamente estar disposto a obedecer a palavra e sujeitar-se a ela, né? Então, assim, além da iluminação do Espírito Santo, né, precisa-se, né, ter fé para aceitar, para obedecer, para se sujeitar, né, a palavra de Deus, as promessas que Deus fez nas Escrituras Sagradas. É preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ler a Bíblia, compreender a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, viver e praticar, né, os princípios e os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Sem fé não dá para fazer isso, né? Só usando o seu racional, a sua mente racional, sem fé, você não vai conseguir. Não vai conseguir, né, compreender os ensinamentos da palavra de Deus e vivê-los e praticá-los, que é isso, em última instância, que Deus quer, né, para todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo, né, que leiam, meditem, estudem e cumpram e obedeçam, né, e vivam, né, a palavra de Deus. Então, meus amados ouvintes, né, nesta manhã é isso que a gente queria falar, né, a singularidade da Bíblia. É um livro, tem muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto. Mas fique ciente de que a Bíblia não é um livro comum. Por um lado, é um livro como outro qualquer, porque tem papel, tem, né, tinta, tem palavras, mas também é um livro sobrenatural, né? É um livro extraordinário, né? E nós que somos cristãos precisamos, né, compreender isso, precisamos dar cada vez mais valor à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, né? Então, nós podemos dizer aqui nesta manhã, resumindo, né, leia a Bíblia, estude a Bíblia, viva a Bíblia, e a sua vida, né, vai ser edificada. Muito bem, vamos ouvir então agora mais um louvor. Vamos ouvir o louvor Grandioso És Tu, com o quarteto Castelo Forte. Grandioso És Tu, quarteto Castelo Forte. E você vai compartilhando, dando aí o seu joinha, né, para que mais pessoas sejam alcançadas aqui pela programação da Web Rádio Farol. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste
transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Come quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno, eu quero jubilando a Tua santa face contemplar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Muito bem, ouvimos mais um lindo louvor. Grandioso és Tu, na interpretação do quarteto Castelo Forte, né? Um lindo louvor. Estava até comentando aqui com o nosso sonoplasta aqui, o irmão Anthony, que eu gosto muito de ouvir os hinos da harpa cristã, né, assim, em interpretações, né, diferenciadas, né? Em vez de só daquela, ou até aqueles hinos, aquelas canções cristãs assim mais clássicas, mais antigas, mas que com novas roupagens, novas interpretações, né? É sempre bom, né, ouvir esses hinos que entraram para a história, né, da igreja cristã e que influenciaram muitas vidas, né, como esse que foi tocado, né? Grandioso és Tu, ou Quão grande és Tu, tem outras versões, né, diz mais ou menos isso. E são hinos que realmente nos eleva a nossa alma, né, aos céus, né? E a gente hoje, em meio a essa confusão que apareceu aí em muitos contextos, né, eclesiásticos, e de muitos louvores, ou melhor, muitas músicas, não louvores, muitas músicas influenciadas por ritmos, né, que nasceram não para adorar a Deus, não para louvar a Deus, embora isso seja um assunto polêmico, né, um assunto controverso, né, mas eu pessoalmente, né, não aprecio, né, mas eu gosto de louvores para adorar a Deus, louvores, né, teocêntricos, cristocêntricos, né, essas canções que falam muito do homem, que exaltam o ego humano, isso aí a gente não deve valorizar. Então
nós temos que entoar louvores que adorem a Deus de espírito e verdade, né? Meus irmãos, então nós estamos já aqui nos aproximando do fim da programação. Como sempre fazemos, né? Incentivamos aqui os irmãos a prosseguirem, né? A ler, a estudar as Escrituras Sagradas. E também estamos sempre aqui falando, né? Dando indicações aqui de boas literaturas cristãs para ajudar no estudo da palavra, né? Então, quando a gente indica aqui um livro ou indica uma obra literária cristã, não é para incentivando que você foque, né, nessa literatura e deixe a Bíblia de lado, né? Deixe a leitura da Bíblia de lado. Não. A leitura da Bíblia vem em primeiro lugar sempre, né? Você tem que ler primeiro a Bíblia e depois, se você tiver tempo, né, ler a boa literatura cristã. Tem muito livro bom, tem muito livro que te ajuda, te incentiva até você a prosseguir no estudo bíblico, né? E também, né, sempre falamos aqui no nosso programa aqui das quintas-feiras, sobre o nosso curso de teologia, né? Que todas as segundas-feiras aqui às 19h30, aqui na sede da Assembleia de Deus em Laguna, nós temos, né, o nosso curso teológico aqui presencial, o curso básico de teologia intensivo e o curso médio de teologia também, que é intensivo, né? O curso básico são 20 disciplinas e 10 meses de duração o curso, e o curso médio são 16 disciplinas e 8 meses de duração. E se você pode vir aqui, você aqui da cidade de Laguna, de uma cidade vizinha, você puder vir aqui, né, as portas estão abertas e vai ser um prazer tê-lo aqui conosco, né? E se você não pode frequentar o curso presencialmente, você pode fazer o curso à distância. E se você quiser fazer o nosso curso à distância, você pode entrar em contato com a irmã Ana, que é a secretária do curso, no telefone 48999854344. 999854344. Fala com a irmã Ana e diz que você quer, né, participar do curso, quer fazer o curso de teologia, para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos ouvir então nosso último louvor desta manhã. E logo em seguida nós voltaremos aqui para fazer os agradecimentos finais e a nossa despedida. Vamos ouvir agora o louvor Adorador por Excelência, com a cantora Amanda Vanessa. Adorador por Excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar.
quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Muito bem, ouvimos, né, mais um lindo louvor, adorador por excelência, né, e Deus busca, né, adoradores por excelência, que o adorem em espírito e em verdade. Queremos agradecer aqui a participação dos irmãos. Nós temos ali a participação do irmão Ramon, né, ele comentou ali que bênção, paz do Senhor, pastor Reginaldo, paz do Senhor, irmão Ramon, tudo de, né, Deus abençoe vocês aí no Rincão. Também a irmã Ruth de Andrade diz a paz do Senhor, minha irmã. Grupo de casais Nova Aliança, a paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, aqui participando na Caputera. Ó, Caputera, fica atento aí, porque daqui a pouco vai começar o programa Nova Manhã do pastor Carlos Alberto. O pastor Carlos Alberto também, lembrando, né, que eu já falei, né, do programa Nova Manhã, que você que participou aqui da nossa programação, Café com a Bíblia, continue aí ligadinho na web Rádio Farol. Também a irmã Tânia Regina, paz do Senhor, pastor, estou ligada, Deus abençoe minha irmã. A irmã Shirlene Medeiros também deu a paz do Senhor. Pastor Agissé, que é o nosso pastor Levi, né? Pastor Levi, que é o nosso pastor presidente, também comentou. Toda a participação dos irmãos, né, é importante que os irmãos participem, compartilhem, dê o like ali no canal do YouTube. Vamos divulgar cada vez mais esta programação para que alcance mais e mais pessoas, né? Vamos neste momento então agradecer a Deus por essa oportunidade e em seguida estaremos encerrando. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por essa programação. Ó Senhor, podemos falar da Tua Palavra, compartilhar, Senhor, da Tua Palavra. Ó Senhor, alcançar a vida, Senhor, no mundo todo através da internet. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que tem nos concedido. Pai, continua abençoando, Senhor, toda a programação aqui da Web Rádio Farol, todos os apresentadores, Senhor, pastor Carlos Alberto, pastor Levi, Senhor, o Anthony, ó Senhor, todos os irmãos e irmãs que participam dessa programação, meu Deus. Ó Senhor, estamos, Senhor, fazendo tudo com o propósito de difundir, Senhor, a Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã nesta manhã, aqueles que participaram, aqueles que não puderam participar, ó Senhor, que estão no trabalho, abençoa, guarda debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo. Deus abençoe a todos os irmãos, né? Voltamos, se Deus quiser, e o Senhor Jesus não retornar, na quinta-feira que vem, às 9 horas da manhã, com o programa Café com a Bíblia. Deus abençoe.